passiva possui um sujeito paciente, que recebe a ação. Um exemplo pode ser: o animal foi alimentado pela criança. O animal é o sujeito da frase. Foi alimentado é o verbo da passiva. Então vamos pôr o VP aqui. E pela criança é o agente. Vamos pôr AG. Pode ser? Dentro da voz passiva existem outras formas. Por exemplo, vende-se computador. Vende é um verbo na terceira pessoa. E se é o pronome apassivador. E computador é o sujeito da frase. Nesse exemplo, eu mostrei um tipo de análise sintética. Porque, diferente da gente da passiva, que eu mostrei no primeiro exemplo, a gente adiciona C e o verbo está na terceira pessoa. Já a voz ativa possui um sujeito que realiza ação. Um exemplo pode ser: a criança alimentou o animal. A criança é o sujeito da frase, enquanto alimentou é o verbo ativo. E o animal é o objeto. Por fim, vamos falar sobre a voz reflexiva, que nada mais é a voz passiva, mas a voz ativa. Um exemplo pode ser: a menina penteou-se. A menina é o sujeito, penteou é o verbo e se é o pronome oblíquo. E como desafio, a professora Carla deixou os seguintes desafios na descrição, que é transformar a voz ativa em passiva e a voz passiva analítica para sintética. No capítulo 24, com a professora Tânia, nós vamos aprender sobre as novelas de cavalaria. Elas são, basicamente, um herói tentando salvar uma donzela ou defender os mais pobres. Ela é dividida em início, conflito, clímax e desfecho. Nela, eles criam um herói e eles criam um vilão e se propaga pela história inteira esse vilão. Agora eu vou dar uns exemplos de novelas de cavalaria. Rei Arthur, Demanda do Santo Graal, Amante de Gal. O desafio que a professora Tânia passou para a gente foi pesquisar uma novela de cavalaria e escolher um texto interessante de sua preferência e leve para ser lido nessa sala de aula. Em artes com a professora Cristina, nós vamos ver um pouco no capítulo 8 sobre o neoimpressionismo e o pontilhismo. O neoimpressionismo ele sucedeu o impressionismo. O pontilhismo era basicamente a técnica de vários pontos juntos, podendo formar uma imagem ou até mesmo a ilusão de óptica. Na página 107 e 108, nós vamos conhecer um pouco mais dos pintores George Seurat e Paul Signac. Esses pintores eles foram muito importantes, porque, por exemplo, o George ele foi o líder do neoimpressionismo. O Paul Signac ele ajudou muito no pontilhismo. Ele era parceiro do George Seurat. A tia Cristina deixou um link aqui pra gente, que ela deixou o seguinte desafio: quais as obras que são usadas no vídeo como exemplo para explicar obra figurativa e abstrata? Em filosofia com a Josi, nós vamos estudar sobre construindo valores, que é basicamente você construindo os seus valores da sua sociedade. E a professora Josi deixou o seguinte desafio: responder em seu caderno a seguinte questão: qual a diferença entre ética e moral? Em história, nós aprenderemos sobre a crise do ouro, que é quando os holandeses saíram do Nordeste e foram para a América Central. E como eles já tinham pegado muitas informações sobre a produção e a refinação do açúcar, o Brasil entrou em uma crise. Nisso entraram as bandeiras, que foram um movimento onde muitas pessoas financiadas pelo governo foram para dentro do Brasil para procurar alguma coisa que os dê lucro. E nisso eles acharam ouro, que foi refinado e mandado para Portugal ganhar um lucro em cima disso.
E o desafio que a tia Fran deixou foi criar uma tirinha ou história em quadrinhos contextualizando a Guerra dos Emboabas, apontando o conflito mais importante, bem como a consequência. Em geografia, nós iremos ver a crise da exportação no século XX, porque nessa época a exportação de café ela era essencial para a nossa economia brasileira, né? E com a queda da Bolsa de Nova York, outros países não compravam o nosso café, nos deixando em uma crise também. Logo um tempo depois, veio um presidente chamado Juscelino Kubitschek. Ele queria melhorar toda essa situação, atualizando saúde, economia e escolaridade. Depois de Juscelino, veio um presidente chamado Jango. Mas depois de um ano, por causa que ele não recebia muito apoio da população, ele levou um golpe de Estado e os militares que entraram na política brasileira, abrindo portas para a importação e fechando portas para a cultura. E o desafio que o professor Wendel deixou foi qual a diferença entre desconcentração e descentralização espacial da indústria. Esta semana, com a professora Isabel, nós vamos ver o capítulo 19. Dentro dele, vamos começar explicando o que é massa. Bom, massa é a medida e inércia de um corpo, ou a quantidade de matéria deste. E peso? Peso é a medida de força que depende da atração gravitacional exercida por um corpo celeste sobre outro corpo próximo à superfície. Você não deve ter entendido nada nessa frase, então vamos aos poucos. A primeira parte é: peso é uma medida de força. Porém, o que é força? Força é qualquer ação capaz de alterar o movimento. Para que haja força, é necessário que haja no mínimo dois corpos. Bom, e a segunda parte? O que é atração gravitacional? Como eu disse, para que tenha força, é necessário dois corpos. A ação gravitacional é o que ocorre entre esses dois corpos. Bom, agora vamos entender um pouco mais sobre energia. Energia é a capacidade de realizar qualquer tarefa ou trabalho. E dentro dela nós temos três tipos de energia: a energia cinética, a energia potencial e a energia mecânica. Trabalho é definido como medida do quanto uma forma de energia é alterada. Basicamente, vamos supor quando você for jogar um livro, você vai estar pondo força, exercendo força no livro e você vai estar passando essa força para ele em que ele vai ser jogado. No livro nós temos um ótimo exemplo de um homem carregando uma caixa. Quando ele está carregando uma caixa, ele está exercendo a força, enquanto ele ainda está carregando, ele ainda está se locomovendo. Com a velocidade que você move e que você realiza o trabalho e que você exerce a força, é chamado de potência. Bom, agora nós vamos ver um pouco sobre máquinas simples. As máquinas simples são máquinas criadas há muito tempo que nos auxiliam a fazer atividades simples. Alguns exemplos delas seriam a rodana, a roda, a alavanca e só. Dentre todas dessas ferramentas, dessas máquinas, aí vem o nosso impacto. Depois disso, hoje em dia a gente consegue ver muito bem isso. As máquinas vêm substituindo o homem, então geram muito desemprego. Agora vamos falar rapidamente sobre tecnologia. A tecnologia está presente assim, ao nosso redor. Você olha para o lado, você vê uma coisa tecnológica. Um celular é uma coisa tecnológica, um micro-ondas, uma cafeteira, são todas coisas tecnológicas. Elas podem ser até uma coisa fácil, rápida, porém não são sustentáveis. Em sua matéria-prima, utilizamos produtos não renováveis, assim afetando o meio ambiente. A tia Isabel, como desafio, pediu que a gente anotasse os prejuízos causados pelo uso excessivo dos aparelhos tecnológicos à saúde dos jovens. Na próxima aula em matemática, nós iremos aprender sobre circunferência.
Circunferência, ela basicamente é a única figura plana em que todos os seus pontos estão a uma mesma distância do seu centro, do seu ponto fixo, que seria o centro. Ela possui diversos elementos, sendo elas a corda, o diâmetro e o raio. Aqui nesse exemplo, como podemos observar, o ponto A até o B ele está representando o diâmetro, enquanto o D até o E representa a corda. E o F e o C está representando o raio. Na circunferência, para saber o diâmetro, você pode fazer raio vezes 2 ou raio mais raio. Agora, para a gente calcula o comprimento da circunferência. E para isso, a gente utiliza uma fórmula, que é comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio. O π basicamente é uma constante em que ela possui um valor indefinido, mas em alguns casos a questão irá pedir para adotar um π de um determinado valor, pode ser 3,15, 3, 3,10 e dentre outros valores. E o desafio que o João Pedro deixou foi realizar a questão invertida da página 208.